Dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos taurinos, bem-vindos todos aqueles que são da energia da banca ou da oficina da banca, que tem a ver essencialmente com a gestão de recursos, com a gestão de conhecimentos e com a gestão em geral. Quem tem estas energias normalmente tem energias de touro. Touro tem a ver com isso, tem a ver essencialmente com a capacidade de gerir, tem a ver também com a ligação à terra, tem a ver com o conjunto de valores e princípios que se prendem com uma visão que é simultaneamente materialista, mas holística, numa ligação entre o espiritual e o físico. Nesse sentido, a gestão ou, digamos, a proteção que nos merece tudo aquilo que é material é algo que é uma preocupação, porque também isso é o que permite a ligação ao espiritual. Sem físico não podemos ligar ao espiritual, e nesse sentido será, digamos, isso que é a toada principal. Estamos aqui numa fase do ano, em que estamos a iniciar um novo período, despojados já daquilo que foi efetivamente todo o trabalho que Urano teve durante os últimos 7 anos no signo de Touro. Este ano vai ser já um ano diferente, um ano em que há um conjunto de novos valores que já são abraçados e que poderão florescer novos projetos. É também um período de grande transformação, é um período em que continuamos a entrar na era, em termos de Plutão, não é? O signo de Plutão vai estar pelo menos 20 anos em Aquário, e, portanto, esta, digamos, toada de transformação não vai parar, mas já se amenizou bastante, tendo em conta aquilo que foram os anos precedentes. Nesse sentido, vamos aqui ter esta leitura para o mês de fevereiro. Isto é uma proposta com base no tarot, nas 12 oficinas, 12 áreas de vida. Vou lançar aqui hoje um baralho diferente, que é este que tenho aqui e que é o baralho portanto, de Marselha, que é um baralho mais clássico, e depois então usarei o Reader's White Radiant clássico para as clarificações. Vou então lançar, digamos assim, as cartas e ver o que é que nos reserva as diferentes áreas de vida. Este baralho é um bocadinho diferente, portanto, também vou ter aqui uma técnica diferente, era baralhar e tirar aqui aquilo que são as 12 áreas de vida ou as 12 oficinas para percebermos um bocadinho o que é que nos reserva aqui em termos de arcanos maiores e menores. Este ano, aliás, este ano não, este mês de fevereiro, segundo mês do ano de 2025, assim é que é, após a eleição do presidente Trump, que nos dá sempre o falar. E vamos então, sem mais delongas, aqui para a casa 1, que é a casa de Carneiro, e que para vocês tem o Sol. Portanto, vocês estão num momento muito abençoado, porque o Sol é aquela carta que tem a ver com a alegria, felicidade, encanto, o que significa que vocês estão numa fase de amarem o vosso corpo, de gostarem de vocês, de se amarem muito, e portanto esta oficina, esta área de vida tem a ver obviamente com o corpo, com o trabalho do corpo, com o ginásio, com todas as profissões que têm a ver com a guerra, com a luta, com a afirmação pessoal, mas também tem a ver com a nossa própria autoimagem, não é? Portanto, ter aqui na oficina o Sol é extremamente promissor. Já na vossa oficina tem o 6 de espadas, e o 6 de espadas é uma carta que indica que vocês estão num período de transição, de atravessar um período menos bom, mas que vocês estão a conseguir ultrapassá-lo. A nível dos recursos, vocês estão a conseguir equilibrar-se o suficiente para chegar à frente, para chegar àquele ponto que vocês querem chegar, que ainda não chegaram, mas ao qual almejam alcançar, e, portanto, estão a conseguir contornar as dificuldades que aparecem no caminho para atingir e chegar a esse objetivo. Portanto, também não diria que é uma carta má, indica sim que estão a acontecer dificuldades, mas vocês estão a reagir e a ultrapassá-las. Na comunicação, vocês têm o carro, o que significa que vocês estão numa fase de exposição, de avançar, de colocar ideias no mundo, de não se acanharem, mas cuidado que o carro também indica alguma impreparação, alguma dificuldade às vezes em coordenar as duas forças, a visível e a invisível. Temos aqui dois cavalos, como vocês podem ver, um cavalo que está a azul, que indica a noite, e um cavalo vermelho que indica o dia, ou se preferirmos as duas energias, o yin e o yang, não é? A ação e temos a ação por um lado e temos por outro lado a reação, ou se preferirmos,
temos a ação e temos ao mesmo tempo a omissão, ou seja, o não fazer, e portanto é o seu contrário, não é? O agir e o seu contrário, o não agir. E portanto, há que coordenar muito bem estas duas áreas, ou se preferirmos o mundo material e o mundo espiritual. Há sempre dualidades, e isto o que significa é a capacidade de conduzir e entregar essas dualidades, que implica muitas vezes uma capacidade que nem sempre o controle é total sobre a mesma. E, portanto, é sobre isso, sobretudo, ou sobre esse aspecto essencialmente, que esta carta, este arcano maior, reflete. Depois, no vosso trabalho interior, temos a Lua, e a Lua é passar pelo vale negro da alma, digamos assim, ou passar pelas nossas dificuldades mais profundas para nos transformarmos, transmutarmos e atingirmos, digamos, o estádio superior. É também a carta regente de Peixes, e, embora ainda estejamos em Aquário, Peixes é o signo que segue e que encerra o ano, é também um período de transformação. E, portanto, não deixa de ser aqui indicativo de uma necessidade de refletir interiormente sobre aquilo que querem e que estão a fazer. Dito isto, passamos às oficinas da relação. Parece-me bastante claro o que é que temos aqui a nível de oficinas básicas. E nas oficinas da relação começamos pela justiça, que aparece aqui no palco, e o palco indica a nossa colocação na vida perante o outro, a forma como estamos com o outro, é a energia de leão, e a justiça indica-nos que nós estamos numa fase de ter discernimento, de perceber exatamente como é que devemos agir, de agir de forma correta. Portanto, os taurinos estarão nessa energia durante este mês de. Vocês taurinos estarão nesta energia durante este mês de fevereiro. Já relativamente à energia de Virgem, que é a energia do serviço ao outro e que tem muito a ver com a clínica, e que a oficina é a oficina da clínica, tem a ver com os pormenores, com o trabalho de pormenor, nós temos um 5 de ouros. O 5 de ouros nunca é, aliás, o 5 nunca é uma carta muito boa. O 5 indica sempre aqui uma situação de perda e perda económica. Poderá indicar aqui que estão a perder apoios ou que estão muito isolados, que estão numa fase de se fecharem sobre vocês próprios, que não estão a trabalhar em equipa. Isto pode ser um aspecto que têm que trabalhar. Aliás, este 5 de ouros será uma carta que eu depois quererei clarificar. Relativamente àquilo que é a relação e comunicação, essencialmente, com os outros, em relação ao outro, a comunicação com o outro. A comunicação com o outro também é a carta ou também é a área dos amores ou das relações afetivas. Temos o 8 de paus. E o 8 de paus indica uma prisão muito grande, que há alguma coisa que vos prende, que vos impede de avançar e que de alguma forma está a tolher-vos relativamente àquilo que vocês querem alcançar, aos objetivos que têm. E, portanto, também é aqui uma carta que terá algum interesse em analisar. Finalmente, a nível do consultório, que é a energia de Escorpião, temos o 4 de espadas, e o 4 de espadas indica-nos uma situação, efetivamente, de alguma. O 4 de espadas indica-nos efetivamente aqui uma situação de alguma dificuldade que vocês têm que experimentar e que faz parte, obviamente, daquilo que é a forma como estão com o outro. E essencialmente indica aqui uma necessidade de procurar harmonizar as vossas energias, ok? É um aspecto importante na relação com o outro e que nos aparece aqui muito na sequência deste 4 de espadas, ok? Portanto, tem que haver aqui uma efetiva preocupação com a transformação. Aliás, esta é uma carta que nos faz refletir muito acerca do descanso, de vocês terem um tempo para vocês, de terem aqui um espaço em que possam reabilitar-se de alguma forma com as energias que existem à volta. Ok? Portanto, também me parece um pouco claro que há aqui um tempo, talvez um tempo de espera, enquanto não vêm novas energias. Passo então agora para as oficinas sociais ou coletivas. Então temos o 8 de ouros naquilo que é as viagens e os estudos superiores, que indica independência, que vocês terão muito num trabalho de ermita convosco próprios, mas profundamente satisfeitos e felizes com aquilo que estão a fazer. Por outro lado, têm, a nível da vossa imagem pública, uma imagem de concretização. O As de Ouros indica isso, que vocês aparecem como alguém que realiza, que faz, que existe, que é. Não precisa de se afirmar, que já é. E, portanto, faz-me lembrar aqui um bocadinho aquele filme
do Lamborghini, em que ele dizia que então o Lamborghini não precisa de parecer, é. Portanto, é um bocadinho o ser, não é? Em termos de posição no mundo, a posição de que vocês têm um reconhecimento por aquilo que são e são reconhecidos pelo que são. E também me parece claro, quer uma, quer outra oficina, quer a oficina das viagens e estudos superiores, que é a oficina da universidade, quer a oficina de Parlamento e Imagem Pública, está bastante claro o que é que indica no fundo, a consulta que temos das 12 oficinas do tarot, do oráculo. Relativamente àquilo que são os amigos, nós temos um sete, um sete de ouros, e o sete de ouros significa que vocês estão naquela de estar à espera do que é que vai acontecer. E de não tomam iniciativa, talvez os amigos venham, talvez não venham, mas têm amigos e têm uma estrutura. Só que vai levar tempo e leva o tempo que for necessário. Não estão muito preocupados com isso. Na espiritualidade temos o dependurado. E o dependurado significa que vocês estão a dar aqui uma volta muito grande à vossa vida e a transformar aquilo que querem ou não querem fazer com a vossa vida, ok? Eu iria pegar precisamente nestas três cartas e fazer aqui as clarificações relativamente a cada uma das três. Desta vez estou a fazer três, normalmente faço duas, mas desta vez penso que com um baralho, que é uma de Marselha, fica mais espaço, digo eu. É um baralho que acaba por ser mais sintético, não é? E, portanto, nesse sentido, fica mais fácil passarmos segundas e terceiras leituras e faz-me sentido também dar aqui mais clarificações. Ok? É interessante. Muito bem, então começando aqui, grupinhos de três, começando aqui pela posição que nós temos do nosso seis de ouros e que tem muito a ver com igual dar e receber. Aliás, esta carta, inclusivamente, eu tinha falado em 5 de ouros, mas isto é um 6 de ouros. E, portanto, indicam igual dar e receber. E ela indica-nos que, nesta área de vida e neste contexto, vocês têm que estar muito atentos, sobretudo, por um lado, enquanto figura de autoridade que são, não serem demasiado agarrados à lei e aos princípios e às normas, mas sim serem capazes de fazer a transposição para o sentido superior. E isto é a vossa carta regente. Portanto, diz aqui que vocês têm de ser capazes de ser menos exigentes na vossa posição de domínio, isto no local de trabalho. Ok? É o que indica esta clarificação ao 6 de ouros. Relativamente aqui à questão colocada na comunicação, onde tínhamos o 8 o 8 este 8 de espadas, exatamente, e aquilo que podemos daqui retirar, aliás, de espadas não, de paus, que indica uma prisão, não é? Tem os paus todos à volta e de certa maneira esse controle. Bom, o que é que há aqui que vocês têm que quebrar? De alguma forma, aquele sentido de preguiça, não é? De olhar para as coisas e não fazer. Seguirem a vossa intuição, temos aqui a rainha de paus, para finalmente conseguirem casar ou chegar ao vosso objetivo, ok? Portanto, o que indica é vocês têm que, de alguma forma, seguir mais a vossa intuição e talvez terem uma atitude mais proativa na comunicação, ok? Para resolverem essa situação. Passando finalmente aqui à espiritualidade. Temos aqui aquilo que também está a acontecer na vossa energia da casa 4, que é a Lua, e que significa ultrapassar os vossos desafios interiores. Para isso têm que ir buscar o vosso lado mais sereno e afetuoso, que é a Rainha de Copas, para fazer cair toda uma construção que existe. E só assim vocês dão a volta e chegam a uma nova espiritualidade. O trabalho vai ser essencialmente em espiritualidade, é isso que eu tenho para vocês, taurinos, para o mês de fevereiro de 2025. E, portanto, é um trabalho essencialmente que terá que ver com a espiritualidade e a transformação da mesma. Vemo-nos novamente em março. Até lá, despeço-me cordialmente. Até março.